Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi mostrado pelo Espírito Santo, que nos direcionou para preparar esse projeto de separar 150 dias para ler o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, como você sabe, é o livro mais extenso da Bíblia. Ele tem 150 salmos. O livro de Salmos não tem capítulos. Você está vendo na tela Salmos capítulo 113, porque nós estamos usando uma Bíblia digital, que é uma Bíblia de estudo. Então ela coloca aqui capítulo 113, mas na verdade o livro de Salmos ele é uma coleção de poesias que foram escritas por vários autores em várias épocas diferentes e que depois foram reunidas pelos israelitas para formar um inário, um livro para louvores a Deus. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores do povo israelita. Tanto que no livro original, o livro de Salmos se chama Tehillim. Se escreve Tehillim, e Tehillim quer dizer louvores. Então, o povo israelita usa o livro dos Salmos como um repositório para louvar a Deus, como um repertório de cultuar a Deus, de honrar a Deus, cantando esses salmos, recitando esses salmos nos cultos, fazendo a leitura desses textos para lembrarem da bondade de Deus e de como Deus está sempre perto do seu povo. É isso que o livro de Salmos é para o povo israelita e também é um livro que traz uma fonte de comunhão e relacionamento com Deus. Quando você separa 150 dias para que em cada dia você leia um salmo para meditação, você tem uma chance, uma oportunidade de estabelecer um processo, um caminho em que você cresce e aprofunda essa amizade, esse relacionamento com Deus. Tanto é assim que você abre no Salmo de número 1 e ele fala no Salmo de número 1: se você não andar no conselho dos ímpios, não parar no caminho dos pecadores, não ficar sentado na rodinha dos escarnecedores, mas ler a palavra de Deus dia e noite e colocar ela em prática, você vai ser como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, cujas folhas nunca secam e que dá o seu fruto na estação própria. E os ímpios não são assim. Eles são como a moinha que o vento espalha. Então, logo que você abre o livro dos Salmos, ele já apresenta um conselho, que você não deve seguir o caminho dos maus, não parar no caminho dos pecadores, não sentar na rodinha dos escarnecedores, mas meditar na lei do Senhor, porque isso vai fazer que você tenha sempre folhas que estão verdes, o que significa que você sempre vai ter fé, esperança, paciência, amor, amizade, comunhão, união. Você não vai perder a sua esperança. E na estação própria, você vai dar o seu fruto. Isso significa que seja na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, na velhice e até quando você deixar essa vida, você sempre vai estar com Deus. Você sempre, em todos os momentos, você vai produzir os resultados favoráveis, os resultados positivos. Você vai passar todas as etapas da vida produzindo aquilo que se espera que você conquiste naquela etapa da vida. Porque você vai ser como a árvore que está plantada ao ribeiro de águas. Ribeiro de águas fala a respeito de fonte. Deus é a fonte daquele que lê a sua palavra. Ribeiro de águas fala de águas em movimento. Águas em movimento trazem vida.
trazem água limpa, trazem purificação por onde essa água passa. Então, vai ter acesso a um ribeiro de águas vivas, significa que vai receber o perdão dos pecados, vai receber água que mata a sede, vai receber fonte para dar água para aqueles que estão ao seu redor. Por isso que o livro dos Salmos, ele é um livro que mostra o caminho para aquele que segue a Deus. Logo no Salmo de número 1, ele fala sobre isso. E o livro de Salmos termina com o Salmo 150 dizendo assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Traz a ideia de que todos devem louvar ao Senhor, porque Ele é bom em todos os momentos nos nossos caminhos. Ao longo da leitura dos Salmos, você passa por várias situações. Na angústia, Deus é o seu refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Na falta de alguma coisa, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, como diz o Salmo 23. Sendo perseguido por inimigos, você vai dormir e descansar, porque o Senhor é que vai te sustentar, como diz o Salmo de número 3. Estando acamado, sem força e sem saúde, o Senhor estará contigo, como diz o Salmo 38. Estando em abatimento, com perturbação na alma, o Senhor te salvará e trará esperança, como diz o Salmo 42. Sentindo-se inútil, sem valor, o Salmo de número 8 diz que o Senhor deu o domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, para o ser humano. Sentindo que está desamparado, o Salmo 27 fala que quando meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Está preocupado com a morte? O Salmo 90 fala que para Deus 1000 anos são como a vigília passada. Ele é de geração em geração e de eternidade em eternidade e dá vida eterna para aqueles que estão com ele. Então, o livro dos Salmos vai mostrando como ser bem-sucedido quando você abre ele. O Salmo de número 1 fala que é lendo a palavra dele que você vai ser bem-sucedido, e ele termina no 150 dizendo: a conclusão de tudo o que nós aprendemos é que todo ser que respira deve louvar ao Senhor, porque ao longo da vida ele vai estar com você em todos os momentos. E hoje nós estamos no dia 113 desse propósito e vamos ler o Salmo de número 113. O Salmo 113 ou Salmo de número 113, você pode falar Salmo, deve falar no singular, quando você fala de um salmo só. Salmos no plural é para se referir ao conjunto, à reunião de todos os salmos. Salmo no singular é quando você fala de um salmo específico. Então, o Salmo 113, ou o Salmo de número 113, você também pode falar Salmo de número 113, é um salmo de Halel. Halel se escreve com H-A-L-L-E-L. E Halel significa louvor, louvor a Deus. Tanto que aleluia, né, se escreve Haleluia, que é louvar ao Senhor. Então, Halel são salmos de louvor a Deus. E esse Salmo 113, ele inaugura uma reunião de 6 salmos: o 113, o 114, o 115, o 116, o 117 e o 118. Esses 6 salmos formam os salmos de Halel. O que são os salmos de Halel? São salmos de louvor a Deus que o povo israelita recita. Eles fazem caravanas para irem até Jerusalém
E quando eles fazem essas caravanas, essas reuniões, esses grupos para visitarem Jerusalém, para irem para louvar a Deus, nas suas festas, eles recitam esses salmos. Então, quando que o povo israelita faz essas caravanas? Na época da Páscoa, na época da festa do Pentecostes, na época existem festas que são feitas no início do mês. Então, quando o povo está indo para Jerusalém para a celebração dessas festas judaicas, eles vão em caravanas e eles vão citando esses salmos. Então, esses 6 salmos. E esses 6 salmos, eles têm uma organização, que é a seguinte: o Salmo 113, que nós vamos ler hoje, ele é um salmo que exalta a Deus entre os povos. Depois o Salmo 114 lembra que Deus tirou o povo israelita da escravidão do Egito. Depois o Salmo 115 mostra que Deus é acima de todos os outros deuses. Deus, ele está acima de todos os ídolos. Depois, o Salmo 116 traz uma oração individual para Deus, de gratidão. É como se o Salmo 116 fosse uma lembrança de que cada um de nós, individualmente, deve louvar a Deus. Depois o Salmo 117 é o menor salmo da Bíblia. Tem só 2 versículos. Ele fala, convoca todas as nações para louvarem a Deus. E daí o Salmo 118 traz um cântico de vitória e de triunfo do povo de Israel, que é um triunfo que vem do Senhor. Então você percebe que existe uma lógica nesses salmos de Halel, que são salmos de louvor a Deus, são salmos de honra ao Senhor. Você começa primeiro exaltando o nome do Senhor. Depois você, no Salmo 114, recorda que foi Deus que tirou o povo da escravidão do Egito. Aí no Salmo 115, eles lembram que o nosso Deus é maior do que todos os outros deuses. Aí no Salmo 116, se ele é maior que todos os outros deuses, cada um de nós deve louvar individualmente ao Senhor, que é o Salmo 116, um louvor individual. E, além disso, todos os povos devem louvar a Deus, que é o Salmo 117. E quem dá a vitória final para nós, e sempre nos abençoa, é o Senhor, que é o Salmo 118. Então, quando o povo vai para as festas, eles recitam esse conjunto de salmos, o 113 até o 118. Dito isso, vamos ler aqui o Salmo 113. Veja que ele diz assim: Louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Versículo 2: Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Versículo 3: Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Ocaso é o pôr do sol. Então, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Essa é a primeira parte. Ele fala: louvai o nome do Senhor. Agora aqui o versículo 4. Esse versículo 4 é o versículo chave, junto com os 5 e os 6 aqui do Salmo 113. O objetivo do Salmo 113 é mostrar que o nome do Senhor está exaltado. O nome do Senhor é grande. O Senhor, ele é poderoso. Esse é o objetivo do Salmo 113. Por isso nós devemos louvá-lo, bendizer o nome dele, desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Porque, versículo 4, exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. 5. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? 6. Que se curva
para ver o que está nos céus e na terra? Versículo 7. Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado. Versículo 8. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Aqui no versículo 7 e 8, mostra a ideia de que Deus tem tanto poder que ele pode pegar o pequeno, ele pode pegar o necessitado e ele pode abençoá-los e pode colocá-los em lugar de honra. E por fim, versículo 9, ele é o que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Então, louvai ao Senhor. O Salmo 113, ele é um salmo que é recitado para reconhecer que Deus é bom, que Deus ele está exaltado sobre todas as nações. E ele nos traz um ensinamento, uma oportunidade de lembrar que, independente das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, Deus continua sendo Deus e tem poder de mudar a nossa situação. Quando muitas vezes você pensa, mas eu não tenho como gerar filhos. Talvez você seja uma mulher aí que fez um tratamento, tentou gerar e não conseguiu. E existem muitos depoimentos, testemunhos de pessoas que pediram em oração a graça de se tornarem mães. E por milagre, contrariando o que os médicos disseram, a mulher engravidou. Quem às vezes recebeu uma palavra negativa de alguém no passado que disse: você nunca vai chegar até aquele posto. E hoje você pode contar o testemunho de que você chegou. Davi era da família menor dentre as tribos de Israel. E Deus fez com que ele se tornasse o rei de Israel. E o ponto aqui no versículo 5: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que habita nas alturas e que se curva para ver o que está nos céus e na terra? O nosso Deus é grande, como diz o versículo 4. Ele está exaltado. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória está sobre os céus. Por isso que eles começam esse salmo dizendo: louvai ao Senhor, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Que seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Porque Ele faz o extraordinário, Ele faz maravilhas para aqueles que confiam nele. E Deus hoje quer trazer a salvação para a sua vida. Talvez você está passando por uma situação que pensa que está sozinho, pensa que está sozinha, que Deus não se preocupa com você, mas Deus se preocupou tanto com a humanidade que Ele enviou o Filho dele para que morresse na cruz por todos nós. E todos aqueles que recebem o seu Filho, que é Jesus, recebem o perdão dos pecados, recebem o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em nós quando nós recebemos Jesus. Ele nos faz seus filhos e ele escreve o nosso nome no céu, no livro da vida, que é um livro onde está o registro dos que receberam Jesus e que são nascidos de Deus. Você pode receber essas bênçãos agora. Basta que você creia no coração que Jesus é o Filho de Deus e morreu por todos nós para perdão dos pecados e recebê-lo, fazendo uma oração que você pode fazer agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida,
e sela com teu sangue e me dá o teu Espírito Santo para segui-lo aqui nessa vida até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você acabou de receber Jesus, recebeu o perdão dos pecados, se tornou filho ou filha de Deus, recebeu o nome escrito no livro da vida e também recebeu o Espírito Santo, que agora está com você. O Espírito Santo vai colocar um aperto no seu coração quando você estiver no caminho errado. Ele vai apertar o seu coração quando você estiver para tomar uma decisão errada. E ele vai ajudar você a entender as Escrituras e a vontade de Deus. Procure uma igreja que prega que só Jesus merece receber as nossas orações e que Ele está vivo. A Bíblia diz que Jesus está vivo à direita de Deus, intercedendo por todos os santos. Ele tem poder de ouvir todos que estão na terra e de dar resposta para todos, porque Ele também é Deus. Você não precisa de outros intermediários, não precisa fazer nenhum tipo de oração para anjos, para santos e também para imagens. Nós vamos ler o Salmo 115 e lá está escrito que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E todos aqueles que vão até eles se tornarão como eles. Então, busque a Jesus, porque Ele está vivo, Ele te ouve e intercede por sua vida. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre grandemente. Amém.